E aí galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia, atualidade aqui do Vale Concurso, para mais uma dica para você aí de concurso, tranquilo? Vem comigo aqui, vamos entender um pouquinho aí esse concurso da nossa dica de hoje. Concurso aí do Paraná, PM do Paraná, né? Concurso militar aí muito concorrido, muitas vagas, ok? Uma chance ótima de você entrar aí na carreira militar com um salário aí de R$ 4.800 inicial, olha para você ver, hein? Não é um salário de se jogar fora, né? Principalmente nos tempos que a gente está passando aí no Brasil, né? Nesses dias de hoje, nessa insegurança que a gente tem em relação ao futuro, tá? Esse concurso aí, né? 60 questões objetivas vai cair na sua prova de concurso. Dessas 60 questões objetivas aí da prova, 12 questões, olha lá, 20%, porque 12, né, 20% é geografia. Olha a importância que está sendo dada aí à geografia na sua prova, ok? Então fica ligado nisso. Só português vai ter mais questões, 15 questões de português, você pode observar aí, procurar aí no Vale Concurso, né? A dica da professora Angélica aí para você, ok? Vai dominar tudo de português. A gente tem aí, né, raciocínio lógico, dentro de raciocínio lógico, né? 12 questões, a mesma quantidade de questões em raciocínio lógico. Nós temos aí o professor Denner também, que está aí no Vale para atender às suas expectativas e te fazer conquistar a sua vaga, beleza? E 12 vagas também de geografia. Então, geografia está sendo avaliada aí do mesmo volume, na mesma quantidade que raciocínio lógico. Se a gente parar para pensar ainda, o peso é igual. Cada questão vale 1 ponto, ok? Então, a gente tem aqui 12 pontos de geografia e esses 12 pontos de geografia pode garantir a sua vaga, ok? Então vem com a gente, vem aprender aqui com a gente geografia para o concurso do Paraná. Você vai ver que nós temos aí aulas completíssimas, bem detalhadas e um material bem completo, beleza? Então olha só, critério de desempate. Primeiro critério de desempate, a gente tem idade, né, o mais velho. Segundo critério é a prova discursiva, as questões gerais discursivas. Terceiro critério, português. Quarto critério, raciocínio lógico. E o quinto critério aí é geografia, tá? Então, geografia está aparecendo aí com um peso enorme. É muito bom isso, ok? Quem quiser saber mais, está aqui no Instagram, professor.idelmar Medeiros, né? Entra lá, passa a seguir a gente, tira suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, ok? Se você gostou, né, curte aí o vídeo aí embaixo, ok? Se inscreva no canal aí, canal do Vale Concursos, né, para que você esteja sempre atualizado, ativa o sininho. Todo vídeo novo você vai receber aí, né? Vai ter oportunidade de estar acompanhando a gente, tranquilo? Então, olha só, hein? Critério de desempate, então, geografia aí vai aparecer como um critério muito importante nesse desempate. Geografia, o conteúdo é muito extenso, tá? A gente pega lá, dá mais do que uma página só de itens de geografia nesse concurso. Mas esse concurso, ele trabalha com 4 eixos básicos. Fácil de você identificar esses 4 eixos básicos. Não precisa assustar, porque um subitem leva ao outro, subitens se completam. Às vezes, numa aula lá de meia hora, a gente dá 2, 3 subitens juntos para você, ok? E aí, a gente tem... Primeiro, população e estrutura socioespacial. Vai falar aí de demografia, vai falar aí de estrutura etária, vai falar de gênero, novos arranjos familiares, ok? Vai falar aí sobre a questão étnica e cultural da população brasileira, né? Das identidades territoriais e das diferenças
de gênero, sexualidade e étnico-racial que a gente tem no Brasil. Então, trabalha basicamente aí com a questão da população. Depois nós temos estrutura produtiva, galera. Estrutura produtiva, nós vamos falar um pouquinho dela hoje, sobre a estrutura produtiva aqui do Paraná, para você ver o estilo de aula que a gente trabalha, tá? O que a gente tem aí disponível para você. Essa estrutura produtiva aí, né, vai falar sobre agropecuária, vai falar sobre industrialização, vai falar sobre organização urbana, sobre urbanização, relação que existe entre urbanização e a questão rural, a questão agrária aí que a gente tem no campo, ok? Vai falar aí sobre questões ambientais, né? Então as questões ambientais vão estar sendo discutido agronegócio, ok? Tudo isso vai estar sendo discutido dentro da estrutura produtiva. Lógico que a estrutura produtiva, a gente tem a economia aqui, associada a essa estrutura produtiva, não tem jeito de desassociar, não tem jeito de separar a questão das redes de transporte, não é? Porque isso vai definir o fluxo de produtos e vai definir, né, aquilo que a gente chama ou não de custo Brasil, como que isso contribui ou isso prejudica a produção nacional, a produção do Paraná, tá? Tem associado aí também a questão da energia, né? Geração de energia, fontes de energia e redes de comunicação. Isso tudo está aqui na nossa parte produtiva. Lembrando sempre que esse contexto aqui, ele é multiescalar, tá? Multiescalar como? Nós vamos falar aqui de mundo, nós vamos falar aqui de Brasil e nós vamos falar aqui do Paraná, tá? Então ele vai utilizar aí escalas diferentes, né? A nível mundial, a nível nacional e a nível regional ou local, como você preferir aí. Depois nós temos aí formação e estrutura da organização política. Formação e estrutura da organização política, a gente vai falar aí sobre conflitos, não é isso? A gente vai falar aí sobre formação do território brasileiro, a gente vai falar aí sobre blocos econômicos, a gente vai falar sobre a integração do Brasil dentro desse contexto mundial econômico aí, como que isso funciona, né? Vamos discutir também aí globalização, ok? Então, esses assuntos que dizem respeito a uma regionalização a nível mundial aí, como que funcionam essas relações políticas, econômicas a nível mundial, tá? De blocos econômicos a organismos internacionais, tá? Tudo isso vai estar inserido aí dentro desse contexto. E, finalmente, a gente tem aí representação do espaço terrestre. O que é representação do espaço terrestre? Isso aqui é cartografia, tá? Então, olha só, nos concursos anteriores que a gente teve aí do Paraná, caiu geografia física, e o que caiu de geografia física foi relevo do Paraná, biomas do Paraná, clima do Paraná, tudo isso foi cortado agora desse concurso. Beleza? Nós já temos aí uma experiência boa em trabalhar com concurso para te ajudar, para garantir a sua vaga aí, para você conquistar inicialmente seus R$ 4.800 por mês, e não só pelo dinheiro, mas pelo seu sonho também aí, não é? E aí, olha só, a cartografia é matemática pura, não é? Então, a gente tem aqui escala, a gente tem aqui fuso horário, a gente tem aí projeções cartográficas, isso tudo está bem detalhado para vocês em várias videoaulas. Às vezes você acompanha cursinho aí, né? Compra um cursinho de um lugar ou do outro, e as videoaulas são curtas, são bem, né, estreitinhas. As nossas videoaulas são bem detalhadas para que você possa compreender, né, aquele conteúdo sem maiores problemas. E se você tiver dúvida, além de você poder entrar em contato com a empresa, o meu Instagram está disponível para você. Com certeza você vai ser
tratado com carinho, vai ter a resposta que você precisa para te ajudar. Tranquilo, galera? E aí, olha só, economia do Paraná, dentro desse contexto todo aqui, né? Se você gostar da aula, não esquece aí, tá? De curtir, de se inscrever no canal, de seguir no Instagram, nós estamos juntos aí, tá? Economia do Paraná. O Paraná é o estado que possui a quarta maior economia brasileira, a quarta economia mais forte do Brasil, tá? Isso representa o quê? Isso representa 6,3% do PIB nacional. Então, de tudo, vamos pensar que no Brasil a gente tem aí 27 unidades federativas, tá? Então, dessas 27 unidades federativas, o Paraná sozinho representa 6,3% do PIB nacional. E esse PIB nacional aí, né, esse percentual aí de participação do PIB nacional vem crescendo gradativamente, tá? O Paraná, ele vem ampliando a importância dele dentro desse contexto econômico brasileiro, tá? Como que funciona essa economia do Paraná? No Paraná, o que a gente tem de muito forte lá, né, um dos fatores muito fortes no Paraná é a agropecuária. Tá? A gente tem, né, uma quantidade razoável de mão de obra trabalhando aí, inserida na agropecuária. Essa mão de obra aí, ela trabalha tanto dentro de um contexto aí de estrutura fundiária, tá? Estrutura fundiária, nós temos aí uma aula só sobre estrutura fundiária do Brasil para você, tá? Essa estrutura fundiária lá, ela vai se dar por pequenas e médias propriedades. Então, olha só, pequenas e médias propriedades. Essas pequenas e médias propriedades aí normalmente trabalham com agricultura familiar. Não é à toa que uma das maiores áreas de plantação de mandioca também está aí no Paraná, né? A mandioca é um segmento importante da agropecuária do Paraná, tá? E a gente vai ter aí os latifúndios ou grandes propriedades. Esses latifúndios aí, ou grandes propriedades, eles estão localizados aí mais na região oeste do Paraná, tá? Vamos lembrar que parte do Paraná faz parte daquilo que a gente chama aí, né, de planaltos e chapadas da bacia do Paraná, aonde a gente tem rochas aleníticas basálticas que vai dar origem aí a um solo chamado terra roxa. Então aqui, em uma parte do Paraná, aqui, a gente tem um solo aí que é terra roxa, que é o solo mais fértil do Brasil. É um solo básico, extremamente fértil e que possibilita aí a policultura, ou seja, o plantio de diversas espécies, diversos cultivos diferentes dentro da mesma área, ok? Porque a fertilidade daquela área vai possibilitar isso daí, né? O que se produz muito aí na agropecuária? Essa agropecuária representa 9% aí do PIB do estado. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que o estado produz dentro de um período determinado. Tá? Neste caso aí, dentro de um ano. Então, de tudo que o estado do Paraná produz dentro de um ano, 9% dessa produção está associada aí à agropecuária. Dois tipos de cultivo mais antigo que a gente tem aí, tá? É milho e trigo. Vamos lembrar aí, galera, que a gente tem milho e trigo, tá? Porque eles são de climas mais amenos, né? Um dos países que produz muito milho é os Estados Unidos, ok? Então, em climas mais amenos, a gente tem uma maior produtividade aí de milho. E trigo, o trigo gosta de climas mais frios, tá? Uma grande parte do Paraná, não todo o Paraná, mas uma parte
razoável, a maior parte do Paraná faz parte daquilo que a gente chama aí de clima subtropical. Nesse clima subtropical, nós temos 4 estações do ano bem definidas. Então, o inverno é mais frio um pouquinho, é mais rigoroso. Quando eu estou falando rigoroso, lógico que eu estou falando rigoroso em relação ao resto do país, não é? Então, o Brasil ele nem consegue produzir a quantidade de trigo suficiente que ele precisa. Parte do trigo a gente tem que importar, a gente importa aí da Argentina parte desse trigo, tá? Mas um dos grandes plantadores de trigo no Brasil aí é o Paraná. A soja é um tipo de cultivo mais recente. Apesar disso, no oeste aí do Paraná a gente tem, né, grandes plantios de soja com alta produtividade, inclusive, tá? A soja em farelo está entre um dos principais produtos comercializados, um dos principais produtos aí exportados pelo Paraná, tá? Algodão, né? O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de algodão aí. Esse algodão aqui é um algodão herbáceo. Então é um algodão herbáceo, é o mesmo tipo de algodão que é plantado lá no centro-oeste, ok? Porque o algodão do nordeste é um algodão arbóreo, né? São produtos diferentes, tipos de algodão diferente, ok? A gente tem aí um extrativismo de erva mate. Esse extrativismo de erva mate aqui é muito interessante, né? Está associado aí à questão da cultura indígena. Isso foi herdado aí da cultura indígena, ok? O cultivo aí, né? Da erva mate, a extração da erva mate para fazer uma bebida típica, né? Quem é do Paraná, quem é do Sul conhece bem esse tipo de bebida, que é o chimarrão. Ok? O chimarrão que, dependendo da região do Paraná ou do Sul, vai mudar o tipo de consumo, né? Com água fria, com água quente, com leite, ok? Então, isso vai mudar de acordo com cada uma dessas regiões aí. O extrativismo de erva mate é muito grande aí, tá? Laranja, a laranja, ela surge aqui no Paraná como primeira expansão da fronteira agrícola, né? O grande produtor de laranja no Brasil sempre foi São Paulo, tá? O estado de São Paulo sempre foi um dos grandes produtores de laranja. E aí o que acontece? Como a laranja expandiu muito o plantio, a área de cultivo no estado de São Paulo, isso avançou aí em direção ao norte do Paraná. E aí no norte do Paraná, laranja, café, né? Teve um momento aí no século XIX, tá? Que o Paraná chegou a produzir 60% de todo o café vendido no mundo. Tá? O Brasil ele ainda é o maior produtor de café do mundo, mas os 2 estados que mais produzem café hoje, Minas Gerais produz 50% da safra de café nacional e Espírito Santo produz 25% dessa safra. Apesar disso, o Paraná ainda tem uma importância grande na produção de café, ok? E cana-de-açúcar a gente colocou aqui. Muitas dessas áreas de cultivo, né, ocorrem através aí daquilo que a gente chama de cooperativas agrícolas, ok? Essas cooperativas agrícolas aí estão um modelo aí de cooperativismo, né? E dentro do conteúdo aí vem questionando processo de terceirização, novos contratos de trabalho, novas formas de associação, tá? Então isso aí é importante para a gente dentro desse contexto. O cooperativismo que é extremamente forte aí no Paraná, associado a cooperativas agrícolas. A Coamo, só para vocês terem ideia, ela é a maior cooperativa agrícola das Américas e ela é a única cooperativa. E olha que eu não estou falando da América Latina, não, das Américas. Ela é a única que consegue negociar diretamente com os países europeus, ok? Então tem
um acesso mais facilitado, mais tranquilo ao mercado europeu de alimentos, que é aí um mercado extremamente protecionista, tá? Que dificulta essa comercialização aí com eles, né? Com esse país, tá? Então a gente tem a Coamo aí como exemplo do processo de cooperativismo, mas eu só estou usando a maior das cooperativas. A gente tem várias cooperativas agrícolas e de grande porte aí no estado do Paraná, ok? É legal quando a gente discute sobre cooperativa agrícola, gente, porque a gente começa a perceber que se eu estou falando de cooperativa, eu não estou falando aí só de latifúndios, não é? Eu estou falando de médios produtores que se unem em uma cooperativa para conseguir preços mais baratos, né? Seja aí de insumos, agrotóxicos, fertilizantes, de máquinas, seja para conseguir colocar o seu produto, né, isso dá visibilidade, colocar o seu produto dentro do mercado aí internacional, né? Vamos lembrar, e a gente discute isso lá nas nossas aulas da PM do Paraná, especificamente em agricultura, que a agricultura ela é quem mantém a balança comercial brasileira superavitária. Ela não deixa aí essa balança comercial dar prejuízo, tá? Além disso, a gente tem aí a pecuária. Quando nós falamos de pecuária, nós não estamos falando de gado. As pessoas ligam muito o termo pecuária a gado, tá? O termo pecuária, ele está associado diretamente à criação de animais para comercialização, criação de animais para venda. Então, o Paraná é um dos maiores produtores de proteína animal do Brasil, né? Grande produtor de carne bovina, tá? Um dos maiores produtores aí de carne suína. Vamos lembrar que, né, o maior produtor mundial de carne suína aí é a China. No Brasil, né, isso ocorre muito dentro do processo de agricultura familiar, ok? E a gente tem ali avicultura, tá? Produção de aves, granja, ovos e aves, proteína de aves, tá? Nos últimos 10 anos, muitas empresas que trabalham com avicultura, né, migraram e se instalaram e criaram a infraestrutura no estado do Paraná, em todo o estado do Paraná, tá? O sul do Brasil, e aí eu não estou falando só do Paraná, eu estou falando para você de toda a região sul, ela produz aí 50% de toda a produção de aves do Brasil, normalmente feita através da agricultura familiar. Muitas dessas empresas se instalaram agora aí no Paraná, tá? Dando um destaque no Paraná para a criação de aves aí, tá ok? E a gente tem aí uma palavrinha que a maior parte de vocês nunca deve ter visto, mas que vocês vão ter que aprender a lidar com ela, tá? Que é silvicultura, beleza? Então a gente tem aí silvicultura. O que é silvicultura, professor? Silvicultura, galera, é isso aqui, ó. Florestas plantadas para uso comercial, tá? Florestas plantadas para uso comercial. Então, vamos pensar que um dos biomas mais devastados que a gente tem no Brasil é a araucária, tá? Estima-se que hoje, em toda a região sul, só exista 3% de resquício de araucária, né? Um pinheiro do Paraná, conhecido como pinheiro do Paraná. Essa árvore ela foi explorada aí em larga escala no passado, tá? Seja para celulose, né? O Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, seja para extração de madeira, essa extração de madeira aí, principalmente para a indústria moveleira. A principal indústria que destruiu, né, a araucária é a indústria moveleira, a indústria de móveis, galera, tá? Então, para evitar isso, a araucária hoje é protegida, existem florestas plantadas,
tá? De um tipo de pinheiro conhecido principalmente como pinus. Tá? Então, esse pinus aí, quase todo móvel no Brasil hoje, a estrutura dele, a base dele é feita de pinos, dessas florestas plantadas. O Brasil tem as maiores florestas plantadas, né, para uso comercial do mundo. É o país que mais pratica silvicultura, tá? Porque outras regiões ainda, principalmente a Sibéria ou no Canadá, a gente ainda tem uma exploração muito grande da mata nativa, não é isso? Das espécies nativas aí. Olha só, é tão importante o processo de silvicultura aqui, ó, tão importante, tá? Que uma das maiores empresas do Paraná, né? Algumas pessoas, alguns livros e alguns dados falam até que é a maior empresa do Paraná, tá? Chama Klabin. E essa empresa aí chamada Klabin é, né, uma das maiores produtoras de papel da América. Ela produz papel em larga escala, está associada aí à indústria de papel. Tá? A indústria, ela representa 21% do PIB do Paraná. Olha lá, ó, 21% aí do PIB do Paraná. A gente tem algumas indústrias muito fortes no Paraná. Essas indústrias estão aí concentradas principalmente na região de Curitiba, tá? Curitiba é um polo industrial aí diversificado. Tá? Na região próxima a Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, aí, a gente tem o segundo maior polo automotivo do Brasil. Né? O acordo fechado lá em 1991 e a criação aí do Mercosul, tá? Fez com que fosse criado o maior polo automotivo do Brasil no Rio Grande do Sul e no Paraná o segundo maior polo automotivo. Então aí a gente tem indústrias como a Renault, né, e como a Volkswagen Audi. Além disso, a construção aí de equipamentos agrícolas, de tratores e de caminhões também é muito forte. Tá? Nós temos empresas aí alimentícias como a Batavo, que é muito forte. Tá? A gente tem lá Coamo, né, que faz o processamento do grão e vende suco de laranja, soja em farelo, né? Tenta dar aí um valor agregado a esse grão, ok? E a gente tem indústrias importantes como a sede da Boticário, a sede da Positivo Informática, que faz aí computadores, e nós temos aí a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é a Itaipu. Deixa eu fazer aqui, binacional. Eu escrevi aqui nacional, Itaipu binacional. Por que ela é binacional? Porque metade dela pertence ao Brasil, metade dela pertence ao Paraguai. Só para vocês terem ideia, o Paraná é o estado que mais produz energia do Brasil. Ele produz aí, só Itaipu, tá? Produz aí 20 a 25% de toda a energia consumida no Brasil vem de Itaipu, ok? Apesar dela ser a segunda maior usina do mundo, perde para a usina de Três Gargantas lá na China, tá? Ela ainda dá para você entender que ela ainda é a que mais produz energia, ok? Então ela é a que mais produz energia ainda. E além disso a gente tem aqui o setor terciário. O setor terciário, como no Brasil todo, é o que emprega mais, é o setor aí de serviços e comércio, ok? Então, além do setor de serviços e comércio muito forte, a gente tem um destaque aí para turismo. Mas turismo a gente vai discutir numa aula específica, tá? A gente tem lá Curitiba, né? É um polo turístico dos mais importantes do Brasil. Vila Velha, que a gente tem uma geologia específica, né, provocada aí por erosão eólica. Ilha do Mel, uma praia muito visitada. E Foz do Iguaçu, onde nós temos lá o Parque Nacional do Iguaçu, que é um dos mais importantes do Brasil,
ok? Em uma outra aula que a gente tiver, em uma outra dica sobre o Paraná, nós vamos discutir como que o sistema de transporte de energia influencia todo esse processo aí, ok, galera? Então essa aí foi nossa dica de hoje, rapidinho, muita informação. Vem com a gente, curte aí, segue a gente, põe o sininho, segue lá no Instagram e vamos junto, galera, vamos, que é tudo nosso aí, beleza? Um abraço aí, professor Idelmar, até a próxima aula.